Dívida e venda do nome da Arena Corinthians. Timão fecha negócio com o Atlético Mineiro, mas impõe condições. Detalhes e bastidores do próximo jogo do Corinthians contra a equipe do Coritiba. Tudo isso e muito mais, amigo fanático. Já vai deixando aquele like maroto e um vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. Sem mais enrolação, bora para as nossas notícias. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim após os jogos do último domingo. Ainda com um jogo a menos por mudança na tabela causada pela final do Paulistão, o Corinthians termina o fim de semana na 16ª colocação do torneio, uma acima da zona de rebaixamento. O time de Thiago Nunes conquistou seu primeiro ponto no sábado, contra o Grêmio, ficou no empate por 0-0, na casa da equipe gaúcha. Antes disso, tinha perdido por 3-2 para o Atlético Mineiro, em duelo válido pela segunda rodada. O clube de Minas Gerais, inclusive, é quem lidera a competição, com 9 pontos conquistados, venceu suas 3 partidas até aqui. Vasco, Internacional e Bahia completam o G4, com 6 pontos. Cariocas e baianos também contam com um jogo a menos por conta das finais estaduais. Ainda em busca dos 3 primeiros pontos, o Timão volta a campo nesta quarta-feira para encarar o Coritiba na Arena. O time paranaense aparece na última colocação, com 3 derrotas em 3 jogos do Brasileirão. Thiago Nunes não poderá ficar no banco de reservas para comandar o Corinthians na próxima quarta-feira. O técnico foi expulso no segundo tempo da partida de sábado, quando o Timão ficou no 0-0 com o Grêmio. A reclamação por uma penalidade assinalada a favor dos gremistas motivou o cartão vermelho. Quem tentará levar o Corinthians à primeira vitória no Nacional por pontos corridos será Evandro Fornari, principal auxiliar de Thiago Nunes na comissão técnica alvinegra e responsável por ocupar a função do companheiro nos minutos finais do jogo em Porto Alegre. Fornari tem 40 anos e é ex-jogador, com passagens por Paraná, Avaí e São Lourenço. Em 2010, o então meia se aposentou e passou a trabalhar com o atual técnico corintiano. Esta não será a primeira vez que Evandro Fornari ficará à beira do campo. Quando ambos trabalhavam no Atlético Paranaense, a situação precisou ser colocada em prática por causa de uma suspensão que Thiago Nunes precisou cumprir. Kelly Guimarães, outro auxiliar da comissão técnica, foi convocado para ficar no banco de reservas em poucos jogos nesta temporada. Pela necessidade da ocasião, quarta-feira ele deverá dar suporte a Fornari. Além disso, já precisará ficar de olho para não perder Gabriel. No duelo com o tricolor gaúcho, em Porto Alegre, o Timão foi advertido com 3 cartões amarelos, um para Gil, por reclamação, outro para Léo Natel, por cometer falta, e para Gabriel, também por infração. Foi a segunda vez que o volante levou amarelo em 2 rodadas disputadas até aqui, ou seja, ele já está pendurado e se receber o outro cartão estará suspenso para a 5ª rodada. O processo da Caixa Econômica Federal contra a Arena Corinthians foi adiado pela Justiça para daqui a 30 dias. A ação é sobre a gigantesca dívida do estádio que foi inaugurado em 2014, em acordo com a Odebrecht, construtora que foi responsável pela arena. A Justiça Federal acatou o pedido conjunto do Corinthians e da Caixa Econômica Federal no sentido de suspender a execução a fim de que as tratativas amigáveis continuem, disse ao blog do Perrone o diretor jurídico do clube, Fábio Turbiliano. O processo vem sendo adiado desde outubro do ano passado. De acordo com a Caixa, que quer o pagamento total da dívida, os valores chegam a 536 milhões de reais, já com multas e taxas inclusas. Nesta segunda-feira, as redes sociais de corintianos se agitaram com o suposto acordo fechado de Naming Hicks para a Arena Corinthians, após informação dada por Neto, no programa Donos da Bola, da Band. O clube, no entanto, prontamente soltou nota oficial para negar a conclusão do negócio, mas não descartou que há conversas em cursos para o anúncio dessa venda. Tudo começou quando o ex-jogador Neto, já nos momentos finais de seu programa, anunciou que iria soltar uma bomba sobre a venda dos Naming Hicks da Arena por 400 milhões de reais, o que seria um triunfo eleitoral para o grupo de André Sanches, cujo candidato deve ser Duílio Monteiro Alves. Abre aspas. O Andrés vendeu o estádio, Naming Hicks. Só vou falar amanhã. Vendeu por quase 400 milhões de reais. É verdade. Você acredita em mim? É, o triunfo da eleição, do Duílio. Eu sei a empresa, disse o ídolo alvinegro. A comercialização desses Naming Hicks, que se arrasta sem conclusão há quase uma década, é um grande desejo da Fiel e das gestões mais recentes.
pois aliviaria demais o pagamento do financiamento do estádio, que no momento passa por renegociações em várias frentes. O Corinthians, porém, logo negou que houvesse qualquer acordo fechado para essa venda. Abre aspas. O Sport Clube Corinthians Paulista comunica que não concluiu as negociações da cessão dos naming rights da Arena Corinthians. O clube continua empenhado e caso conclua quaisquer das negociações virá a público informar sua torcida, diz nota divulgada no perfil oficial do clube no Twitter. O Corinthians fechou a contratação do meia Otero, do Atlético Mineiro, por empréstimo de uma temporada. O clube paulista não pagará nada para ficar com o jogador até o fim de julho de 2021, somente ordenado do atleta no mercado da bola. Segundo apurou o All Sport, o venezuelano receberá R$400 mil mensais para atuar no time de Parque São Jorge. A negociação avançou hoje, 17, mas faltava o acordo sobre o salário do jogador. Otero recebe mais do que R$400 mil no Galo, mas o Timão bateu o pé e disse que só fecharia nessas condições. Salário de R$400 mil e empréstimo gratuito. O Atlético Mineiro, por fim, aceitou compor o ordenado. Otero surgiu como oportunidade de mercado, já que a diretoria alvinegra pretendia encerrar o ciclo de contratações com o Jô. O venezuelano chega para brigar por posição com Luan, Matheus Vital, Ramiro e até Arauz, primeira opção do setor no banco de reservas. Isso porque Otero pode atuar aberto pelos lados ou centralizado. A versatilidade e a bola parada fizeram o Corinthians apostar na contratação do ex-meia do Atlético Mineiro. Antes de Otero, o Corinthians havia contratado 7 jogadores para a temporada 2020. Casos do meia Luan, o volante Victor Cantilo, o lateral Sid Clay, o atacante Matheus Davó, o volante Ederson, e mais recente, os atacantes Jô e Léo Natel. Yoni Gonzalez também foi contratado e poderia aumentar o número de reforços para 8 nesta temporada. Mas o colombiano foi devolvido após o Timão desistir de comprar o jogador em definitivo após o fim do empréstimo no meio deste ano. O meia Otero ainda não foi anunciado oficialmente pelo Corinthians e, por isso, não deve reforçar o time contra o Coritiba, nesta quarta-feira, 19, às 21h30, de Brasília, na Arena de Itaquera, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Protagonista dentro e fora dos campos, Sheik foi um dos heróis do Timão. A princípio, o que poucos sabem é que esse monstro, ídolo de uma nação e destinado a ser multicampeão, não terminou nada bem no século passado. Ainda mais com a história de infância dura que ele nunca escondeu. Nascido no dia 6 de setembro de 1978, com o nome de Márcio Passos de Albuquerque. No final do século em 1996, aos 18 anos, Sheik se considerava velho para realmente fazer sucesso no futebol. Foi quando sua mãe Carmen Lúcia, a pedido do filho, mudou seu nome para Márcio Emerson Passos, nascido em 6 de dezembro de 1981. A família de Emerson Sheik residia num bairro pobre de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Na época ele trabalhava como ajudante de pedreiro. Com 3 anos a menos, Emerson Sheik viu sua carreira decolar nas categorias de base do São Paulo. Sendo assim, a diretoria na época chegou a fazer projeções mais otimistas até mesmo do que do próprio Kaká, que se destacaria anos depois. Porém, essa fraude não durou e em 2007 ele foi condenado e pagou 70 mil, além de prestação de serviços comunitários. Ainda assim, o jogador começou o século XXI com o pé direito. Vendido pelo São Paulo, para Consadole Sapporo, time japonês, Emerson Sheik em pouco tempo no Oriente ficou conhecido e concorrido no Japão. Posteriormente, no Urawa Red Diamonds, virou ídolo para ir até o mercado e ele precisava ir de peruca para não ser reconhecido. Contudo, chegamos na parte que a maioria já conhece. Um dos 24 filhos do rei do Catar comprou os direitos econômicos e passou a pagar uma fortuna para o brasileiro. Com 2 passagens pelo time de Jassim bin Omar bin Khalifa Al Thani, a primeira foi em 2005 e a segunda foi um retorno em 2007 depois de passar pelo Rennes da França. Emerson Sheik acertou sua ida para o Corinthians no dia 18 de maio de 2011, depois de ser campeão brasileiro em 2009 pelo Flamengo, 2010 pelo Fluminense. O atacante se consagrou tricampeão brasileiro ao participar do Pentacampeonato Brasileiro do Timão. O que nem ele imaginava é que o ano seguinte, no caso em 2012, seria o ano do ápice de sua carreira em solo brasileiro.
Emerson Sheik foi protagonista na competição, principalmente nas duas finais do título que por muitas décadas foi tão desejado pela fiel torcida. A Libertadores daquele ano mostrou para a América todas as facetas e a frieza do jogador. Ainda em 2012, foi titular da equipe que se consagrou bicampeã mundial de clubes. Além disso, faturou o Paulistão de 2013 e a Recopa em cima do nosso freguês São Paulo. Infelizmente, em 2014, quando a gestão do Corinthians começou a caminhar para essa situação que nos encontramos hoje, ele foi negociado com o Botafogo. Apesar disso, com o retorno discreto em 2015 e outro em 2018, Emerson Sheik ainda teve a oportunidade de conquistar mais um Paulistão como jogador do Timão. Dessa forma, tendo mais duas passagens sem tanta badalação quanto a anterior. O atacante ainda jogou pela Ponte Preta antes de aceitar um cargo como dirigente do Corinthians. Como dirigente, ele participou do título do último Campeonato Paulista até o momento. Por fim, com a camisa do Corinthians, ele atuou em 196 partidas e fez preciosos 28 gols. Não seja egoísta e compartilhe esse vídeo fazendo outro fanático feliz. Não fique de fora e conheça o nosso site oficial. Lá você encontra notícias o dia todo, além de vídeos e da nossa galeria de fiel torcedores. Conheça também as nossas mídias sociais. O link de tudo isso vai estar na descrição desse vídeo. Comenta aí um Vai Corinthians para fortalecer a fiel. E vai Corinthians!